Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como eu organizo pra fazer as minhas viagens. E esse assunto já foi pedido antes aqui no canal pra eu poder tratar mais sobre ele. Desde que a gente veio morar aqui na Europa, a gente já visitou vários países, até pela essa facilidade de em 3 horas você já tá num país novo. Ao todo, hoje já conheço 16 países, o que é muito surreal. Eu nunca imaginei que ia conhecer tantos lugares assim. E tudo isso graças a estar mais perto, né? Porque aqui na Europa é mais fácil viajar, as passagens são mais baratas, mas também precisa de muito planejamento para conseguir organizar todas essas viagens, colocá-las dentro ali de um budget de viagem para caber e a gente conseguir viajar. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como que eu faço. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar fazendo é simplesmente uma lista. Eu tenho uma lista no meu bloco de notas do meu celular e eu coloco todos os países que eu tenho o sonho de conhecer. Se for alguma cidade específica daquele país, eu também coloco ali, porque, por exemplo, só a Itália é muito abrangente, tem várias cidades na Itália que dá vontade de conhecer, enfim, entre outros países também. Então, eu acho que tem que ter um ponto de partida de saber quais países estão na sua lista, porque senão também qualquer país serve, às vezes nem é aquilo que você queria mesmo, você vai comprar uma passagem só porque tá mais barata e às vezes o país não tem nada a ver com você. Então primeiro crie uma lista no seu bloco de notas. Uma coisa que eu também gosto de fazer quando eu defino os países que eu quero conhecer é dar uma olhada sobre o lugar, sobre a cidade que eu quero conhecer, pra saber quanto tempo mais ou menos eu preciso pra conhecer lá. Porque aí eu sei que, sei lá, em tal cidade eu preciso de 2, 3 dias pra conhecer. A outra cidade é um pouco, tem mais opções de coisas pra fazer, mais atrações, então eu preciso de 5 dias, às vezes mais do que isso. Então é bom também ter essa noção pra em seguida dar o próximo passo, que é aqui no computador, que eu vou mostrar pra vocês. Nesse próximo passo, eu simplesmente começo abrindo o site do Google Flights. Pra mim, ele é um site mais prático pra se procurar passagens. Eu sei que existem outros, mas eu gosto do Google Flights, eu gosto de todas as funções que tem nele, eu acho mais simples. E eu também sempre compro a passagem direto na companhia aérea, nunca compro por site de terceiros, por opção mesmo. Eu acho que é mais fácil, se der algum problema, resolver direto com a companhia aérea. E aí pelo Google Flights eu vou ter noção de quanto tá custando cada passagem, e aí eu entro no site da companhia aérea pra efetuar a compra. E bom, tô aqui no site do Google Flights, a localização aqui Londres. Se eu quiser um aeroporto específico, né, como Heathrow, Gatwick, Stansted, eu posso colocar aqui, Luton. E o pra onde, eu gosto muito dessa opção do Google Maps, que eu posso colocar qualquer lugar do mundo. Ou eu posso colocar, por exemplo, Europe, ou Europa, né, tá em português esse meu Google Flights. Ele simplesmente me mostra todas as passagens e quanto tá custando. Por exemplo, hoje, Malta, 39 libras, ida e volta. E eu também consigo colocar aqui em cima se eu quero pra 2 adultos, né? Outra coisa que eu também acho legal aqui dos filtros, se eu quero uma viagem em algum mês específico, se eu quero uma viagem de um final de semana, se eu quero uma viagem de uma semana. Então, pra viagens mais curtas, eu sei que é um lugar que eu tenho menos férias agora, eu tenho uma opção de tirar, sei lá, 2, 3 dias de férias. Então eu venho aqui numa viagem de final de semana e depois eu ajusto ali a quantidade de dias. Agora, se eu posso tirar uma semana de férias, aí eu vou pra países que eu preciso de mais tempo pra ficar lá. Eu vou filtrando mais ou menos assim, e aí eu vou caminhando aqui, vendo quais os países que tem as opções, quanto que tá custando. Outra coisa também legal do Google Flights é porque você consegue ver a flutuação dos valores. Então agora tá mais caro, claro, porque a gente tá no final do ano. Nossa, tá bonita. A Copenhagen é lindo, né? Olha isso daqui. Então, tem Copenhagen, que eu tenho vontade de conhecer essa parte escandinava, mas eu também tenho vontade de conhecer mais o leste europeu. Eu vou colocar, Budapeste, ó, tá mais caro do que Copenhagen, inclusive. Aqui eu consigo ver as linhas aéreas, e aí ele vai me abrir essa página aqui do Google, que eu gosto sempre de ver, o gráfico de preços, porque eu sei ao longo do ano, e aqui eu consigo também mexer na quantidade de dias da viagem, quantidade de noites, enfim. E eu consigo ver a variação de preço, ó, quando fica mais caro viajar. Olha aqui. Natal, sempre caro, 570 libras pra ir pro Natal lá. E eu consigo ajustar aqui e ver quando sai mais barato pra eu poder organizar a minha viagem. Ele também mostra se o valor tá dentro do esperado ou se tá muito mais caro. Uma outra coisa legal, além de ver o gráfico de preços, é que você consegue monitorar os valores. Então você coloca a data mais ou menos que você quer viajar e você consegue colocar um alerta e você vai receber um e-mail do Google caso o valor diminua, né? E também vira e mexe tem promoções pelas próprias companhias aéreas, então também tem que ficar de olho nisso pra poder planejar a viagem, ver qual que é o aeroporto que tá saindo, né? Tô vendo que sai bastante por Luton, por Stansted e alguns por Heathrow. E tem voos bem
caros, voo com escala. Uma coisa que eu não acho que compensa é fazer voo com escala aqui na Europa, porque um voo que é pra ser rápido dura muito mais. Então tá, já dei uma olhada nas passagens aéreas. O que que eu faço agora? Geralmente o que eu faço agora é achar uma passagem com preço razoável. Então se, por exemplo, achei Budapeste muito caro, eu iria tentar ver outro lugar que eu queira conhecer que tá na minha lista por um preço mais barato. E aí quando eu definir ali, tá, beleza, esse preço de passagem eu acho bacana. Então, geralmente, eu tenho assim um planejamento de quais lugares que eu quero ir em determinados meses. Mas se eu tô meio que aleatório, eu tento achar passagens de até 60 libras de volta por pessoa, do que 80, assim, 80 tinha que valer muito a pena. Principalmente que não tá incluso nenhuma mala de mão e tal, é só a mochila. Eu tento pagar no máximo 60 libras e de volta, a não ser que seja uma viagem de trem, porque trem daí tu vai com uma mala maior e tudo mais, então a viagem de trem aqui é mais caro. E não tem muitas opções saindo aqui de Londres pra ir de trem. Eu não compro, assim, a passagem logo de cara, pego ali uma noção e aí eu começo a pesquisar agora os hotéis. Por quê? Porque as passagens, geralmente quando a gente compra essas companhias low cost, elas não têm reembolso. Então se eu resolvo mudar de ideia, vi que o resto tá tudo muito caro aqui, só a passagem ficou barata, eu não consigo cancelar ela, eu vou perder meu dinheiro. Então a passagem eu deixo pra fechar depois que eu já tô com tudo certo, que eu sei que a viagem vai rolar. É a hora que eu volto aqui pras passagens aéreas. Então aqui é só pra eu ter uma noção. E agora eu vou procurar os hotéis. Hotel ou Airbnb ou hostel, o que seja, eu gosto sempre de olhar primeiro no Booking.com, porque os Airbnbs, pelo menos aqui, pelo menos as experiências que eu tive, a diferença de hotel pra Airbnb não é tão grande assim. Então, às vezes sai mais barato um Airbnb do que um hotel, mas é mais quando você vai dividir com mais pessoas e tal. Geralmente tem opções de lugares pelo site do Booking.com, que é o site que eu gosto de usar pra procurar hotel, em que você consegue ter um apartamento inteiro pra você, um apartamento assim de um quarto inteiro pra você, ou um estúdio, como se fosse um Airbnb, né? Não é um hotel. E aí o preço também sai em conta, tem opção de hostel, tem muitas opções no Booking.com, e quanto mais você usa o Booking.com, quanto mais você busca pelo Booking.com, mais descontos você tem, porque você vai aumentando ali a sua categoria de cliente, e aí eles vão te dando uns descontos extras. Eu também tenho a vantagem de ter um descontinho ali do Booking.com, cashback, pela empresa que eu trabalho, então acaba sendo mais barato ainda. Então, assim, acho que 99,9% das vezes a gente fecha pelo Booking.com o hotel. Eu acho fácil de mexer no site, eu prefiro fazer já no Booking.com, essa é a minha preferência mesmo. E bom, uma coisa que eu gosto de mexer aqui no Booking.com é nessas partes de filtro pra eu saber até quanto eu quero pagar por noite. E isso é totalmente pessoal. Tem gente que vai botar o budget lá de 300 libras a mais por noite. A gente geralmente põe menos da metade disso. Pra nossa realidade, cada um vai ter uma realidade, né, gente? Obviamente. Mas eu sempre mexo aqui no budget per night. E eu também sempre venho aqui na parte de free cancellation. Eu sempre buco hotel com opção de free cancellation pra eu poder fazer um cancelamento grátis. E aí se eu mudar de ideia, se tiver que ajustar alguma coisa, eu consigo cancelar simplesmente e trocar de hotel, por exemplo. Já aconteceu muitas vezes. Deu bucar, tipo, 2, 3 hotéis porque eu não tinha certeza de qual eu queria, mas eu tava vendo que as vagas estavam acabando e aí depois eu decidia e aí cancelava os outros que eu não ia usar. Também muito importante, uma coisa muito besta, mas é muito importante. Eu sempre coloco a cama, porque às vezes aparece só cama duas twin. Às vezes é a tua intenção, tu vai estar indo com um amigo, não quer uma cama de casal, mas se você quer uma cama de casal, é sempre importante também botar esse tipo de filtro. Eu também tento colocar na medida do possível o mais próximo do centro da cidade. Então eu sempre tento botar aí meia milha, no máximo 1 milha, a não ser que seja muito absurdo de caro. Aí a gente vai um pouco mais afastado, mas se dentro do possível tá bem perto do centro. E uma outra coisa interessante que eu sempre gosto de fazer é ver a distância do hotel, porque aqui no hotel eles vão te dar o endereço. E aí eu jogo esse endereço aqui no Google Maps, coloco o lugar do aeroporto, que eu tô vendo pelo Google Flights também, e isso é importante porque às vezes tem mais de um aeroporto na cidade, então eu quero ver a passagem que eu vi naquele aeroporto com o endereço do hotel, quão difícil é chegar, quão longe é, porque às vezes você tá em dúvida entre 2 hotéis, os dois estão no centro, só que um fica mais perto de uma estação e o outro tem que andar mais, por exemplo. Então também, pra mim, isso pra mim é um fator importante. E agora a gente vem pra parte do budget que a gente faz pra poder definir se a gente vai fechar a viagem ou não. Eu vou compartilhar aqui com vocês mais ou menos como a gente faz. Eu abri uma planilha nova. Então vamos lá. Não é a planilha mais bonita que tem, né? Mas é o que tá tendo. A gente coloca aqui, toda vez que a gente vai começar um país novo, a gente vem aqui no mais, copia e cola da cidade antiga
cola na segunda, só troca aqui o nome pro nome do país que a gente tá fazendo essa cotação e vai ajustando, porque tem coisas que a gente vai gastar numa viagem que a gente não vai gastar em outra. Mas a gente sempre tenta deixar organizado por aqui. Então vamos começar colocando, por exemplo, Budapeste, que era o lugar que a gente tava vendo, né? Aqui a gente coloca, né, os dias da semana que a gente vai ficar, então às vezes tem que adicionar uma coluna extra, tirar, quais dias que são, tá em inglês, mas pode ser em português, né? Só, sei lá porque tá em inglês. Mas enfim, pra ajustar, pra gente saber o que a gente vai fazer em cada dia. Aqui a gente geralmente deixa as datas. Então aqui geralmente a gente coloca o valor do hotel, depois que a gente já define o hotel que a gente quer no Booking. Eu sempre seleciono pelo menos uns 2, 3 hotéis, a gente discute qual que faz mais sentido, qual que é o melhor ou não, a não ser que só tenha uma opção boa, daí é aquilo mesmo. Então vamos por aqui que a gente vai gastar, sei lá, 100 libras a diária. Então já fica aqui. Aeroporto... É que a gente chama assim, mas não é uma passagem de avião, é geralmente quanto a gente gasta pra chegar no aeroporto. Seja saindo aqui de Londres pra ir pro aeroporto, ou saindo do aeroporto de lá e indo pro centro, saindo do centro voltando pro aeroporto, saindo do aeroporto de Londres pra voltar pra casa, a gente coloca esses valores aqui. Avião, a gente coloca o valor da passagem do avião, então vamos supor que saiu 40 libras por pessoa. Como eu faço essa planilha junto com meu marido, a gente sempre coloca o valor total por casal. De café da manhã, às vezes a gente pega o hotel com café da manhã, às vezes a gente prefere explorar as cafeterias do país, que eu acho também bem divertido. E aí a gente sempre estipula um valor assim, depende muito do país, é bom também sempre pesquisar isso, de quanto você vai gastar. Essa hora que a gente tá fazendo essa planilha de budget é um momento de pesquisa, a gente tem que sentar e pesquisar sobre o país, não é só estipular, tipo, eu acho que eu vou gastar 10 libras de café da manhã. Aí você chega lá, na Suíça, não, vai gastar muito mais. Então a gente sempre pesquisa sobre o país para poder estipular aqui valores tanto de café da manhã, quanto de almoço, quanto de janta. E a gente também sempre tem uma coluninha aqui pra lanches da tarde, quando a gente quer beliscar um negocinho, quando a gente quer pegar um cafezinho ali. Outra coisa que sai ali do café, almoço e janta, pra não ter um budget tão apertado assim. De repente tu quer comer um docinho, tu quer comer um macaron, quer comer sei lá o que. A gente também põe nessa lista do nosso budget. E no de baixo tem esse do mercado, que é quando a gente vai no mercado, seja pra comprar água, pra comprar alguma bebida, pra comprar qualquer coisa que a gente se interessou. Às vezes até o lanchinho da tarde acaba entrando no mercado, quando não é numa padaria, quando a gente simplesmente entra no mercado e compra umas bolachas. A gente estipula um budget que a gente vai gastar também no mercado. Aqui a gente colocou metrô, mas pode ser ônibus, trem, o que seja, depende do país, o que ele oferece de transporte. E às vezes a gente acaba nem gastando com transporte público. A última viagem que a gente fez agora pra Praga, a gente não gastou com transporte público, então ficou zero essa parte aqui de transporte público. E ingresso a gente coloca aqui quanto a gente vai, quais são os passeios turísticos que a gente quer fazer e quanto eles custam. Então também é uma outra parte que a gente tem que sentar e pesquisar sobre o país. Geralmente aqui nessa coluna de baixo eu coloco todas as atrações turísticas que eu encontrar. Primeiro eu listo todas que tem na cidade. E aí depois eu vou colocando os valores e aí eu vejo o que eu quero fazer mesmo e o que eu não quero fazer. Definindo isso, eu vejo assim, o que cabe em cada dia da viagem, pra daí eu colocar aqui os valores quanto a gente vai gastar de ingresso por dia. E às vezes a gente não compra com antecedência, né? Uma coisa também que eu sempre escuto é, compra o ingresso com antecedência ou não. Depende muito, gente. Tem lugares que eles recomendam você comprar com antecedência e não. Você só vai saber sobre isso pesquisando mesmo, pra saber o que vale a pena comprar com antecedência, o que vale a pena esperar. Geralmente, coisas que tem que subir lá no teto pra ter uma visão da cidade, eu geralmente espero pra comprar, porque pode ser que o dia esteja muito ruim e aí você não consiga ver nada e você pode, de repente, ver no dia seguinte, não no primeiro dia que você chega. Os ingressos mesmo tem que dar uma pesquisada. Tem coisas que, sei lá, casa da Anne Frank, tem que comprar com muita antecedência. Então, a gente comprou com bastante antecedência, enquanto que o Heineken eu vi que tava sempre aberto, isso falando de Amsterdã, né? O Heineken Experience eu vi que sempre tinha bastante datas, então a gente deixou pra fechar bem mais perto da viagem. E por fim, um budgetzinho ali de compras. Esse budget de compras a gente nunca põe alto, é só pra gente comprar o copinho mesmo da viagem que a gente gostar. É só pra isso esse budget, a gente não faz muitas viagens pra Europa pra fazer compra, assim, é diferente de quando a gente saía do Brasil e ia viajar pra outro país, que a gente tinha um budget ali de compras, mas morando aqui em Londres, quase todas as lojas que a gente encontra em outros países tem aqui também, os preços não mudam muito. Uma coisa que tem muito, que vale até a pena parar pra ver isso, é a questão do... eu não sei como é que chama exatamente, eu esqueci o nome agora, não seria um cashback, mas é quando você compra alguma coisa dentro da União Europeia e você sai da União Europeia, como a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, e até mesmo pra quem tá, por exemplo, voltando pro Brasil, você pode pegar uma parte desse valor de imposto de volta. Tem um nome pra isso, eu esqueci. Se eu lembrar, eu vou deixar
escrito aqui. E é na parte quando você volta no aeroporto, tem um lugarzinho pra você fazer recuperar esse valor de imposto que você pagou. Mas é basicamente essa tabelinha que a gente faz. E aí tem aqui... Eu tirei porque eu só copiei e colei a tabela, mas aqui geralmente a gente deixa uma fórmula pra ele calcular todos os valores daqui, então fórmula simples. E aí a gente consegue bater o olho e já ver quanto que vai dar o total da viagem pra ver se cabe no nosso orçamento. Peguei até uma água porque eu falo demais, meu Deus do céu. Mas é por isso que eu gosto de gravar vídeo, porque eu falo um monte. Mas vamos lá, gente. Pra finalizar, depois que eu já fiz essa planilha de budget, o total coube dentro do que eu posso pagar. É a hora que a gente fecha, que a gente já fechou, né, o hotel. Nesse momento eu já tô com o hotel fechado, muito provavelmente. Aí eu compro as passagens. E aí eu começo a ver vídeo no YouTube, uma coisa que eu adoro fazer. Tanto fazer vídeos quanto assistir vídeos. Eu acho que é a minha plataforma preferida. E aí eu começo a ver vídeos das pessoas viajando pro lugar, pegando dicas. Eu vejo melhor sobre os passeios que eu quero fazer, o que eu vou fechar mesmo, o que eu não vou fechar. E aí eu vou ajustando aqui a planilha de budget. Aqui é só pra ter uma noção mesmo. Depois, quando a gente volta da viagem, a gente coloca os valores reais que a gente gastou nessa planilha de budget, porque é muito bom pra gente ter uma noção de quanto a gente tá gastando em cada viagem. Então a gente tem uma planilha com várias abas de todas as viagens que a gente fez pra chegar e falar: Erika, quanto custou tua viagem pra tal lugar? Eu consigo te dar o total ali, quanto deu, bem rápido, porque tá com fácil acesso. Acho que o último passo, antes de fechar esse vídeo, que a gente faz quando a gente planeja nossas viagens, é fazer o roteiro. O roteiro é depois de assistir muitos vídeos, ou assistindo os vídeos a gente começa a ter uma noção de como a gente vai fazer nosso roteiro. Tem viagens que a gente faz um roteiro mais específico, assim, tem que fazer uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, uma coisa à noite. E tem viagem que a gente deixa mais fluido, tipo, coisas que eu quero fazer neste primeiro dia, mas não tem uma ordem certa, um horário certo pra nada, ou tem um horário só porque tem uma atração turística que a gente já bucou e tem um horário certo. Mas é basicamente isso que eu faço pra planejar minhas viagens, gente. Fez sentido pra vocês? Vocês gostaram? Como vocês fazem a viagem de vocês? Eu quero saber, porque eu sei que tem gente que faz de outras formas. Tem gente que já primeiro fecha a passagem pra depois procurar o hotel. Tem gente que só vai fechando tudo, depois vê. O que vocês acharam desse nosso método? Eu também tô pensando em fazer mais pra frente um vídeo mostrando como a gente faz o nosso budget pessoal, assim, todo mês a gente faz um budget, quando a gente vai gastar, quando a gente vai separar pra, por exemplo, fazer viagem, pra guardar dinheiro, pra quanto a gente vai gastar com o mercado, etc. A gente tem um budget que a gente coloca ali, todos os valores que a gente gastou no mês. Eu tô pensando em trazer, eu só não sei exatamente como vai ser esse formato do vídeo, porque eu também não quero entrar muito na nossa privacidade, nos nossos números, mas eu tô pensando ainda em fazer alguma planilha, porque eu acho isso muito legal. Eu acho que o nosso planejamento hoje é super organizado. Se vocês tiverem interesse nisso também, né? Eu não sei se vocês têm curiosidade disso. Gostaria de saber se vocês querem esse vídeo ou não. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, que é muito, muito importante pro crescimento do canal, gente. É sério. Deixa o joinha aí, por favor. Muito obrigada. E se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!